Circuito Uberlândia. Oferecimento Start Química. Empresa mineira, sinônimo de inovação e qualidade. Respeito ao consumidor e ao meio ambiente. Seja bem-vindo ao Circuito Uberlândia. No programa de hoje, falaremos sobre o mercado atacadista. Luiz Cláudio Galassi recebe o senhor Geraldo Caixeta para um bate-papo sobre o assunto. E conheceremos também os bastidores de uma empresa atacadista. É isso aí, Bárbara. Hoje a gente tem o prazer de receber o seu Geraldo Caixeta, da União Atacado. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a ele: senhor Geraldo, muito boa tarde, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. O senhor sempre se preocupou em ser um representante da classe no Brasil. Certo, primeiro a gente quer agradecer a oportunidade de estar falando no canal, no Circuito Uberlândia, né? Agradecer a vocês, os Carlos, a todos. Bom, a gente, na realidade, participa associativamente já há muitos anos, né? Já fui presidente do sindicato por várias vezes e sempre participei de atividades de Lions na época, hoje não mais, mas participei de maçonaria, enfim, de vários segmentos. E cheguei através do sindicato, através diríamos assim, do envolvimento, né? A associação comercial, entidade que eu tive a honra de presidir por 2 mandatos, né? Foi uma experiência fantástica e depois fundamos a Associação Mineira dos Atacadistas, eu fui o primeiro presidente em Minas e também fui galgado ao cargo de presidente da ABAD, que é a nossa associação nacional, é uma associação que congrega 27 outras associações estaduais, né? Hoje a esposa do senhor tem participação nessa associação ABAD no estado de Minas. Exato, ela participa como membro do Instituto ABAD, que é uma entidade filantrópica, uma ONG, né, filantrópica dos atacadistas do Brasil, que está debaixo do guarda-chuva lá da ABAD, e ela tem a participação dela como membro, né, como a esposa do presidente, do ex-presidente, então ela sempre participa. Então é um movimento nacional e esse é o tipo da coisa como entrar em política, né, na realidade, né? Você entrou, dificilmente você sai. Ou você é diretor, ou é conselheiro, ou está ali participando das decisões, nas reuniões, então é difícil. Vira, diríamos assim, aí vira uma cachaça, né? Você não sabe como sair, você sempre é demandado e é prazeroso estar dando a sua contribuição, a sua experiência, dividindo, recebendo também experiências de outros colegas, companheiros, né? Então é sempre muito positivo. Sejam bem-vindos à União Atacadista. Tá? Vamos conhecer um pouco da nossa empresa, onde a gente vem aqui trabalhar, né? Atender os nossos clientes, né, da melhor maneira possível. Com isso envolvendo a qualidade do atendimento, qualidade dos produtos, tá? Incluindo com isso a qualidade de entrega, que é o principal de todo o nosso trabalho. Não adianta nós fazer um trabalho aqui dentro, focado, se nós não tiver uma entrega perfeita, uma entrega com qualidade. Com isso, o cliente fica mais satisfeito. Cliente satisfeito, compra mais. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso processo. Vem comigo. A nossa separação, ela é feita no nível 1. Tá? Aqui no nível 1, no piso, é onde faz o processo de separação. Que é onde o colaborador, nós que a gente chama ele de produtivo, tá? Ele tem um mapa de separação na mão, que é onde nesse mapa consta as informações que é pedida. Que pede a quantidade do pique que está pedindo no mapa dele. Ele está pegando a quantidade, colocando ali, onde ele tica o produto,
Já. Ele confere o produto e coloca no pallet onde vai para o box. Que no box, onde tem a outra conferência do produto. Esse aqui é o equipamento dele de separação, que é onde tem a paleteira, né, e o pallet, que é onde ele coloca os produtos em cima do pallet para levar até o box. Bom, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, no final da década de 80, algumas empresas do setor fecharam, outras se reinventaram para que elas pudessem sobreviver. E a empresa do senhor foi uma dessas empresas. Exato. As coisas mudam muito, né? São muitas mudanças. O setor atacadista, que antes era só atacadista no Brasil todo, então não se falava em serviços, né? Até porque a concorrência ela não era grande, né? Era uma concorrência menor. O mercado era menor, o consumo era menor, o consumidor pouco exigente, o cliente exigia pouco também, ele queria a mercadoria, né, de maneira mais rápida possível. Então era tido como simplesmente atacadistas. A partir do momento que o mercado foi evoluindo, crescendo, o Brasil foi se ampliando, né, em termos de mercado, criando novas cidades, as cidades foram evoluindo, novos mercados, mercearias, novas necessidades de abastecimento foram surgindo. Aquela empresa de antes de 80, que você está se referindo, a maioria delas não tiveram condições de se adaptarem, de evoluírem para um modelo de prestador de serviço, de logística e de distribuição. Foram poucas empresas que conseguiram. O Uberlândia foi assim, um exemplo, né? Até porque tinha outras empresas já do setor que não tiveram condições de se adaptar, desapareceram. No Brasil, muitas desapareceram, não sobreviveram. E esse modelo de Uberlândia foi, diríamos assim, consolidado e hoje ele é copiado a nível nacional. E muitas associações, grupos de empresários do setor atacadista de outros países têm vindo a Uberlândia, têm vindo ao Brasil para ver o que aconteceu aqui, que o atacado aqui não morreu, pelo contrário, evoluiu, né? E por que existe um pequeno varejo tão forte como no Brasil, que também não tem nos outros países. Exatamente porque tem o setor atacadista que evoluiu dentro dessa ideia de prestar serviço de distribuição ao pequeno e médio varejo, né? Então é o que sustentou e o que está sustentando a evolução ainda do setor atacadista no Brasil. O nosso processo, né, de ressuprimento, que quando o produto não consta no PIC, o que se diz? Precisamos ressuprir. Quando o sistema ele faz a leitura do produto, comparando PIC e não tem, ele faz o ressuprimento. O que é? Ele busca o produto no endereço de pulmão e leva para o PIC, trazendo assim a parte de vertical e horizontal, que a gente chama de movimentação. Esse processo é o processo de vertical, onde o operador tira o produto da armazenagem, coloca ele no chão para que a parte de vertical, o operador de vertical, leve até o pique. Com esse processo, facilita a nossa produtividade e a facilidade na hora de separação. O nosso separador não preocupa com os produtos que está faltando no endereço, tá? Então esse aqui é um procedimento que anda na frente da separação. É um procedimento que o sistema ele traz para nós, tá? É um procedimento de ressuprimento, que é onde traz a vertical e a horizontal. A vertical desce o produto e a horizontal pega e leva até o pique. Para que na hora que o separador chegar naquele endereço, o produto já está lá. Com isso, a gente ganha em produtividade. Aqui são os pulmões, tá? O sistema puxa por datas, tá? Geralmente a gente puxa, o sistema ele puxa por data de vencimento, que é o produto mais velho, tá? Para que quê? Para que isso o produto não fique vencendo no estoque. Com esse ressuprimento, a gente garante que o produto está saindo, é o produto mais velho, quer dizer, o produto que está com data de vencimento mais próximo. O desafio do atacadista
que seria fazer com que o produto saia da fábrica e chegue à prateleira no menor tempo e no menor custo possíveis. Essa, na realidade, a sobrevivência do setor atacadista e de muitas indústrias no Brasil é em função desse serviço que nós prestamos. Se nós não tivéssemos devidamente capacitados em termos de logística, de tecnologia, de informação, né, de processamento de tanta coisa que temos que realizar no processo de distribuição, a gente não estaria no patamar que estamos. Então, a distribuição para esses pequenos e médios comerciantes, né, pequeno e médio varejo, ela é inviável quando se parte de uma indústria que está localizada em determinado ponto para atender pedidos pequenos de vários itens. O que viabiliza tudo isso? É o fato de um atacado, como o nosso caso, nós trabalhamos com 200 fornecedores. Então, quando vai um representante, um vendedor de nossa empresa a um pequeno varejo, ele está ali com 5 mil itens, 4.500, 6 mil itens, 10 mil itens, de 200 indústrias, uma pessoa fazendo isso. E a viabilização disso é em função da escala que você consegue e da quantidade de itens que você consegue colocar em um veículo e fazer chegar àquele ponto, né? Ponto lá de entrega. Seria inviável, por exemplo, eu fazer a distribuição apenas de um produto de pequeno valor agregado baixo, mesmo que eu consiga uma lotação completa de um caminhão, seria inviável eu chegar lá no Pará, no Amazonas, no Maranhão, no Ceará da vida, fazendo as entregas para vários pequenos comerciantes. Mas quando eu levo esse custo, né? Quando eu levo em um veículo uma quantidade de itens que na média me dá um valor agregado considerável, que justifica, eu consigo levar produtos de valor agregado baixo a esses pontos por um preço competitivo. Eu consigo fazer com que o pequeno e médio varejo atue naquela região em condições praticamente iguais a uma grande rede para atender o cliente e o consumidor lá no próprio bairro onde ele está instalado. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos com mais Circuito Uberlândia. Vestibular Politécnica. As melhores oportunidades para você e seus amigos. Chame sua turma e venha estudar em uma faculdade que forma profissionais de soluções. Descontos especiais. Inscrições vestibularpolitecnica.com.br. Toda casa tem Start Azulim. Qualidade e economia pra você e pra mim. Toda casa tem Start Azulim. Essa dupla que arrasa e limpa tudo rapidinho. Toda casa tem Start Azulim. Facilita a nossa vida e deixa tudo mais limpinho. Essa Start. Estamos de volta com o Circuito Uberlândia. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco do mercado atacadista. Sr. Geraldo, a gente está vivendo hoje um período de crise de infraestrutura do transporte. Isso confere? Confere, uma crise, diríamos assim, de há muitos anos, né? O Brasil nunca teve uma infraestrutura adequada, quase que em todos os sentidos, podemos dizer, em termos de logística. Falta caminhão, falta estrada. Não é nem a falta de caminhão, a infraestrutura nossa de rodoviária, portuária, aeroportuária, sempre foi muito precária, né? E hoje não está diferente, porque melhorou alguma coisa, mas o crescimento da economia, o movimento de caminhões nas estradas, o movimento de cargas nos aeroportos, nos portos, a ferrovia nossa que não está praticamente sucateada, né? Ela não atende, não tem eficiência, né? Então, as estradas são estradas estreitas, sem acostamento, muitas vezes com buracos. O Brasil é muito grande, muitas rodovias estaduais em situações precárias, acessos muito precários. Então,
é um grande problema, diríamos assim, muito crítico, né? O exemplo nosso de Uberlândia, que é tido como a capital do atacado, a capital da logística, é um exemplo que demonstra o quanto as autoridades, ou seja, o Poder Executivo de maneira geral, a nível federal, principalmente, os responsáveis por evoluir nessa infraestrutura estão desatentos, porque Uberlândia, aeroporto, até hoje, há quantos anos se fala num terminal de carga, preparar o aeroporto para carga, e isso aí vem, né, há muitos anos. A parte rodoviária, agora que está começando alguma coisa, alguma duplicação, que foi planejada, sei lá, há 30 anos atrás, e já está chegando defasada, né? E Uberlândia é uma cidade privilegiada pela sua localização geográfica. A parte ferroviária nem se fala, não tem nada, né? A ferrovia que fez originalmente está aí até hoje, até as próprias máquinas evoluiu quase nada, né? Então não tem terminal, não tem movimentação. É muito sério isso aí, é muito problemático, isso aí eleva muitos custos e dificulta a prestação de serviço em termos de eficiência. O fato da extensão geográfica do Brasil teve relevância no crescimento do setor atacadista lá atrás? Foi fundamental, né? Porque o atacado, na realidade surgiu, o atacado distribuidor, logística e distribuição, surgiu no princípio através, diríamos assim, como se voltasse lá na época das bandeirantes, né? Foi exatamente o desbravamento do Brasil, a chegada de Brasília, o crescimento das cidades do interior do Brasil, ou seja, o crescimento da agricultura, da pecuária, enfim, que começou a trazer a geração de renda para todas essas regiões, é que gerou a necessidade e veio o surgimento dos atacadistas que prestam esse serviço. Então, a extensão territorial é um fator determinante, e continuará sendo determinante para o crescimento e a consolidação cada vez mais do setor atacadista distribuidor. E eu imagino que juntamente com a quebra das fronteiras agrícolas e com o aumento das indústrias, correto. Quando veio a industrialização. Correto. Hoje você imagina o centro-oeste brasileiro, né? O próprio Nordeste, Bahia, Piauí, Maranhão, né? Então, o agronegócio está evoluindo muito nessa região. O sul do Pará, né? Rondônia, uma nova fronteira. Enfim, o Acre está surgindo como uma opção. Que está levando o quê? Leva mais consumidor, as cidades crescem, necessidade, a infraestrutura precaríssima, tem que construir praticamente tudo de novo, em todo sentido. Onde chega o progresso, chega a necessidade. A necessidade, né? Então, os estados, a maioria dos estados estão com políticas de desenvolvimento, ou seja, com projetos de incentivo, de financiamento, de busca. Então, no Brasil, na realidade, está faltando empreendedor, né? Empreendedor que queira enfrentar-se uma situação nova e que espaço tem, muito espaço. E junto com o progresso, chegou o aumento de renda dessas pessoas. Exato, que gera consumo, enfim. Isso realmente mudou o comportamento desse consumo nessas novas regiões. Muda em todo sentido, não só de bens de consumo, mas de serviços, né? Serviço, educação, saúde, né? Enfim, restaurantes, transporte, energia, telefone. Então é uma gama de necessidades que vão sendo demandadas na medida que se cria. Nós estamos vendo em alguns lugares aí do centro-oeste cidades novas que surgem, né? É um pequeno lugarejo. É verdade. Aí se instala ali uma usina de cana-de-açúcar e de álcool, um frigorífico, um processador de frango, de suíno, de gado, e surge cidade assim de um mês para outro, né? É fantástico. Realmente o Brasil é o país da vez e é o Brasil que vai, na verdade, dar sustentação ao resto do mundo. Ao resto do mundo em termos de produção de alimentos. Hoje é o que tem essas grandes chances. E gera, então, para o nosso setor, que é um prestador de serviço, muitas oportunidades. Depois dos comerciais, voltamos com mais Circuito Uberlândia.
Vestibular Politécnica. As melhores oportunidades para você e seus amigos. Chame sua turma e venha estudar em uma faculdade que forma profissionais de soluções. Descontos especiais. Inscrições vestibularpolitecnica.com.br. Toda casa tem Start Azulim, qualidade, economia, pra você e pra mim. Toda casa tem Start Azulim, essa dupla que arrasa e limpa tudo rapidinho. Toda casa tem Start Azulim, facilita a nossa vida e deixa tudo mais limpinho. Ah, essa Start. Estamos de volta com o Circuito Uberlândia e no programa de hoje estamos conhecendo mais sobre o mercado atacadista. Seu Geraldo, a gente vai falar um pouco agora sobre a tecnologia empregada no setor. São todas coisas muito importantes, né? Porque hoje, dado a extensão, a quantidade de operações que temos que realizar, as distâncias, né? A distância não só do cliente, mas das pessoas que você depende delas, como o pessoal de venda, que estão todos remotos, longe, o relacionamento com o fornecedor, relacionamento com as autoridades fiscais, enfim, com toda a sociedade, exige, empresa hoje do setor atacadista, que não tiver uma base tecnológica boa, em termos de hardware e de software, ela não tem como operar na distribuição, ela não tem como operar essa atividade de prestação de serviço da indústria num volume de itens que é necessário, com a escala que é necessário e com a quantidade de clientes e condições diversas e diferenciadas que a gente tem que atuar com os clientes. Então, tecnologia é fundamental, é muito estratégico. E é lógico, gente competente, gente envolvida, que gosta do que faz. Atacado distribuidor é uma atividade para quem gosta de trabalhar e muito. Quem não gosta de trabalhar e muito dificilmente consegue adaptar a atividade. E com relação a, diríamos assim, a questão da logística, de transporte, de do pequeno varejo. Do pequeno varejo, sempre foi a meta da União Atacado. A razão nossa é atender o pequeno e médio cliente. Então, uma empresa igual a União, por exemplo, ela tem na sua base de clientes mais de 60 mil clientes que ela tem que atender, né? Então, pulverizada em 16 estados. Então, o foco no atendimento a esse cliente, em todo sentido, de ter o mix adequado, as condições adequadas, preço competitivo, isso aí hoje é muito determinante, né? A questão de preço, o consumidor cada vez mais exigente, a concorrência no setor varejista muito grande entre esses clientes. Muitas vezes em um bairro, num quarteirão, tem ali vários concorrentes, né? Prestando o mesmo tipo de serviço à comunidade ali, então é ferrenha, não é fácil não. Então o foco nesse atendimento, no relacionamento, o foco em estar sempre buscando diferencial, não só em preço, mas em produtos, em condições, em atendimento a esse cliente, é muito também estratégico. A União Atacado hoje atende quantas cidades no Brasil? A gente está em mais ou menos 2.400 cidades. 2.400 cidades. 2.400 cidades, em 16 estados do Brasil, é onde a gente está atuando hoje. Seu Geraldo, e os hipermercados, eles se abastecem diretamente nas fábricas, isso é uma verdade? Não, na realidade, o hipermercado, as grandes redes, sempre abasteceram na indústria. Elas nunca abasteceram no atacado distribuidor. O atacado distribuidor vive em função do pequeno e médio varejo. Tá certo. O hipermercado, as grandes redes que tem por aí, elas abastecem direto na indústria. Sempre abasteceram. E a gente tem, na realidade, são concorrentes nossos, né? Então, eles prestam serviço, são grandes redes, mas é tido até como uma ameaça o pequeno varejo. Eu acho que é mesmo, desde que ele não se cuide, né? Não procura melhorar a sua loja, melhorar seu atendimento, melhorar o mix de produto, ou seja, tornar a loja mais atrativa em todo sentido,
ele tem condições de competir em termos de prestação de serviço e de qualidade dos produtos, porque os produtos são os mesmos que nós levamos para ele. Nós temos condições de atendê-lo em espaços menores, de maneira que ele não precisa investir muito em estoque e ter apenas o giro ali, diríamos até diário. Então a gente tem condição de atender. Então, mas a grande ameaça é caso esse pequeno e médio varejo, tipo assim, desista, né, e resolva a não mais prestar esse tipo de serviço, do que é impossível. Na realidade, o pequeno e médio varejo do Brasil está só crescendo a cada ano, taxas altas, porque o Brasil é muito grande, são mais de 5 mil, quase 6 mil municípios, e o hipermercado, as grandes lojas, elas são mais focadas nos grandes centros. Então, um exemplo que eu cito de Uberlândia, vieram para cá várias lojas, né, de grandes redes, né? Tem rede que tem 11 lojas aqui em Uberlândia, tem rede de outras bandeiras grandes aqui em Uberlândia. O pequeno varejo de Uberlândia, de momento nenhum, se esmoreceu, né? Ficaram preocupados, mas com o tempo eles perceberam que o espaço deles estava garantido na medida que eles melhorassem o serviço. Então, contribuiu, na realidade, foi para o crescimento e a melhoria dessas lojas, né? A questão é saber se eu estou preparado para competir e atender bem o cliente, né, o que é o consumidor. Tá bom. Eu queria agradecer a presença do senhor por ter aceito o nosso convite, ter vindo no nosso programa. A você que nos assiste, nos vemos na semana que vem, no próximo programa, se Deus quiser. Uma boa semana a todos. O programa de hoje termina por aqui. Na semana que vem tem mais Circuito Uberlândia. Até lá! Circuito Uberlândia. Apoio Faculdade Politécnica de Uberlândia.